E aí, galera, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, espero que vocês estejam todos bem. Queríamos dizer para vocês que a saudade é muito grande, não vejo a hora de passar tudo isso para nós estarmos juntos novamente. E esse vídeo vai falar da quarta lição da EBD, O Pecado de Sansão. Olha que top, essa revista tá muito bacana. E se vocês assistiram às outras aulas da Elisete, vocês vão perceber que a gente está falando muito sobre relacionamento familiar. E eu acho que nessa época de quarentena não há nada mais propício do que falar sobre relacionamento familiar. Eu queria trazer resumidamente para vocês aqui a história de Sansão, mas antes de mais nada, vamos fazer aí uma oração para que o Senhor venha abençoar esse estudo, amém? Senhor Jesus, meu Deus, alcança, Senhor, aquele que estiver assistindo. Alcança, Senhor Jesus Cristo, todos os nossos jovens e adolescentes da nossa nação brasileira. Em nome de Jesus, que o Senhor venha libertar, curar e salvar. Que essa palavra venha surtir efeito na vida dos meus irmãos e irmãs e que sejamos abençoados com a Tua graça, Senhor. Graça de entendimento, graça de sabedoria na Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Galera, eu queria fazer um resumo muito rápido aqui da história de Sansão para que vocês deem uma passeada e uma lidinha, porque são poucos capítulos. Vai lá de Juízes 13 até Juízes 16. Então, assim, são três capítulos e conta a história de Sansão. E eu acho que vale super a pena você ler, porque faz muita tipologia, né? A algumas partes aí ao Messias, e também tem muito a ver com a história, com o momento que a gente está vivendo, né? Ele fala, a história de Sansão ocorre quando ele é jovem ainda, né? Então é bem bacana e eu super recomendo que você dê uma lidinha. Juízes 13 é o endereço. Amém? E essa revista ela vem falar muito sobre a importância da aliança com o Senhor, com Deus, né? E sobre como é legal você estar debaixo da obediência dos pais. A gente vai falar muito sobre obediência, sobre esses grandes heróis aí da Bíblia. E eu tenho alguns tópicos aqui para tratar com vocês, para não vos cansar, mas que traga um pouquinho de esclarecimento para vocês, né? Toda a lição, ela gira em torno da história de Sansão referente ao pecado dele, mas assim, nos alertando por onde entrou esse pecado, né? O que fez Sansão caminhar, né? Para que ele realmente viesse perecer. Eu creio que realmente o Senhor tinha uma promessa diferente para a vida de Sansão, mas ele quis andar conforme a vontade dele. Ele foi soberbo, né, com relação ao que Deus tinha para ele. Então, eu quero trazer essa história para você. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Sansão, ele nasceu numa época que Israel estava passando por grande aflição, né? Era um povo que estava sendo massacrado mesmo pelos filisteus naquela época, mas porque o pecado tinha entrado novamente no meio do povo. Deus permitiu que isso acontecesse. Mas aí o Senhor, com sua infinita misericórdia, né, entra com providência novamente, desculpa, e traz aí uma promessa de um libertador para Israel. Um anjo visita uma mulher, no qual a Bíblia não fala o nome dela, mas a Bíblia relata que ela era estéril. Então o Senhor fez um grande milagre. E era a família de Manoá. Manoá é o pai de Sansão. E o Senhor fala através do anjo com esse casal. E Deus, ele já havia separado Sansão desde o ventre da mãe, né? Falou que ela ficaria grávida e que seria um menino. Sansão, ele veio com essa promessa de libertador, porém ele também era especial. Muitos acham que esse voto, né, de Nazireu de Sansão, que a força de Sansão estava no cabelo, mas não. A força de Sansão, ela estava quando o Espírito do Senhor se apossava de Sansão. O cabelo, ele é um símbolo do voto, é uma característica do voto, né, uma das. E eu vou te dar o endereço, você dá uma lidinha lá se você puder. Fica em Números 6, do 1 ao 21. Lá em Números você vai encontrar toda a descrição desse voto. E eu acho muito bacana se você der uma lidinha, que você vai entender muita coisa do voto dele e vai descobrir que realmente não era, a força dele não estava vinculada ao cabelo, não. A força dele estava vinculada porque o Espírito do Senhor se apossava de Sansão. Aí Sansão, no meio do caminho, ele tá indo para um lugar que chama
Timna, e quando ele tá indo para esse lugar, ele avista uma mulher muito bonita, mas que ela era do povo filisteu, o povo que estava oprimindo, né, o Israel. E ele fala para os pais dele que ele quer casar com essa mulher, só que os pais alertam ele. Não case com essa mulher, case com uma mulher aqui do nosso povo. Naquela época não era legal misturar, principalmente casar com a mulher que vinha lá do povo inimigo, né? Então os pais de Sansão já estavam prevendo que ia dar ruim no final. Só que Sansão, ele queria fazer a vontade dele, né? De qualquer maneira que fosse prevalecida. Então, Sansão fala para eles, olha, eu gostei dela, ela agradou os meus olhos. Queria dizer para você que está assistindo esse vídeo que no meu ponto de vista, todos os meios de erro que Sansão caminhou, ele caminhou, o pecado de Sansão entrou pelos olhos, pelo olhar. Então foi através do olhar de Sansão que ele errou, que ele pecou, que ele caiu. E a soberba dele era muito grande. Então fica a dica para você de que quando você for alertado pelos seus pais, por alguém mais velho, por alguém mais experiente, é bom que você dê uma boa atenção, uma boa analisada no que está sendo falado para você, porque eles estão olhando lá na frente que de repente não vai dar bom, e é o que você quer fazer, no momento é legal, mas no futuro talvez não seria bom para você, né? Então o pecado de Sansão entrou pelo olhar. E uma coisa que faltava muito na vida de Sansão, que tá lá em Gálatas 5:22, é realmente o domínio próprio. Sansão, ele não tinha domínio próprio, ele não conhecia esse fruto, né, do Espírito. Faltou muito disso na vida dele, e é por isso que ele veio a perecer. Deus tinha um plano, com certeza, aí perfeito para Sansão, mas o que Sansão quis foi fazer e andar conforme a vontade dele. Depois disso, Sansão, ele mata um leão, e esse leão, como eu falei para você sobre o voto, que você pegou o endereço, você vai dar uma lidinha, no caminho de volta para casa dele, depois que ele já tinha matado esse leão, ele não contou para ninguém, havia um enxame de abelha no leão, e Sansão vai lá e pega o mel que estava no cadáver do leão. Então, pelo voto que ele tinha de Nazireu, ele não podia fazer isso, e ele fez. Levou para os pais comer, mas não contou nada para ninguém. Daí surge o enigma, o tal do enigma que fica em Juízes 14:12, né? De onde surgiu toda a situação de guerra, né? De conflito dele com os filisteus novamente. Depois dessa situação, Sansão mata 30 homens no braço, com esse poder extraordinário, essa especialidade que ele tinha de força, porque o Espírito de Deus se apossou dele. E depois disso, de muita confusão, desse casamento dele, idas e vindas, uma vingança que ele fez, porque o pai da moça que ele havia se casado deu ela para um amigo dele, ele não ficou casado com ela, ele não foi feliz no amor também, né? Sansão, ele incendeia toda a plantação ali dos filisteus, 300 raposas que ardendo em chamas, ele coloca lá na plantação dos filisteus, e elas acabam com tudo. Sendo assim, os filisteus vão lá, matam o pai e matam a moça. Depois disso, gente, virou uma guerra mesmo, porque Sansão declarou guerra a eles, né? Se escondeu em um lugar, caiu nas mãos do povo de Judá, e o povo de Judá não queria briga com o povo de Israel, ou com os filisteus, e fizeram um combinado ao qual ele falou assim, tudo bem, se vocês não me matarem, podem me entregar. E quando Sansão chega no lugar onde os judeus, o pessoal de Judá entrega ele para o povo filisteu, Sansão mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Então ele vê ali um cadáver, mais uma vez, de um jumento, ele pega a queixada e mata 1000 homens com a queixada de jumento. É algo realmente surreal. Depois dessa situação, ele se sai daquele lugar e virou decretado inimigo mesmo desse povo. Ele fica com a prostituta, dorme com a prostituta, os caras tentam armar uma contra ele. Um portão que pesava 1 tonelada, ele arranca com as próprias mãos da cidade, porque
foram prender ele na cidade. E depois disso ele se apaixona por Dalila. Eu contei pra vocês que Sansão, ele foi, nesse enigma, Sansão, ele tinha sido enganado por aquela mulher que ele havia de se casar, né? Na qual ele casou, mas não consumou o casamento. Ele foi enganado pela mulher. E mais uma vez Sansão se depara com a situação de, pelo olhar dele, por procurar alguém que não era para ser, se envolver com essa pessoa, e a mulher tenta descobrir de todas as maneiras qual era o segredo do voto dele. E ele inventava mentiras para ela, e ela ficava possessa e tentava arrancar. E todas as vezes que isso acontecia, ele era atacado pelos filisteus. E mesmo assim, Sansão não se deu conta de que ele poderia em algum momento perecer. Daí que entrou a soberba de Sansão. E o que eu quero dizer para você, que eu já repeti algumas vezes essas palavras, é que quando entra a soberba de você achar que você é salvo, que você tem um pai e uma mãe que são de Deus, que são de oração, que você pode fazer qualquer coisa, é nesse momento que você tem que ficar muito esperto, porque uma hora a corda arrebenta, né? Com o pecado não se brinca, não é verdade? E a história de Sansão nos faz acreditar que realmente é melhor você obedecer do que sacrificar. E Sansão, ele fica lá em 1 Samuel 15:22, é melhor obedecer do que sacrificar. E Sansão, quando ele é enganado por Dalila pela última vez que ele conta a verdade para ela rapa a cabeça dele praticamente, né? Com a ajuda de um dos filisteus lá. E ela o entrega a troco de moedas, ele é preso. A primeira coisa que acontece com Sansão é que os olhos dele são perfurados. Então, por onde o pecado dele entrou, é por onde veio também a destruição de Sansão. Ele fica cego, perde as forças, porque ele havia quebrado, né, mais uma vez ali o voto dele de Nazireu, e ele é preso. Mas aí a Bíblia conta que depois que acontecem todas essas coisas com Sansão, ele é levado ele é levado cativo, e depois que ele é levado cativo, ele trabalha em um moinho. Os filisteus colocam ele para trabalhar em um moinho, para caçoar dele, cego, que era um aparelho que bois empurravam, trabalhavam, e ele ficava girando aquele moinho. Um dia os filisteus armam uma festa onde todos os maiorais, os importantes lá do meio deles, celebraram ao deus dele, ao deus Dagon. Eles foram fazer uma festa para o deus Dagon, dizendo que o deus Dagon entregou nas mãos deles, né, o inimigo que seria Sansão. E sendo assim, haviam nesse lugar 3.000 homens e mulheres, e entre eles crianças também. E eles estavam todos festejando e se divertindo da cara de Sansão. Então eles mandam chamar Sansão do lugar onde ele estava lá, cativo, escravo. E eles começam a caçoar da cara de Sansão, né? Dizendo que o Deus deles havia se sobressaído por cima do inimigo. E aí, o engraçado é que o cabelo de Sansão estava crescendo novamente, né? Por mais que ele estava ali sofrendo nessa situação toda, o cabelo dele estava crescendo. E Sansão, ele faz uma oração ao Senhor, lá no versículo 28 de Juízes 16. Ele fala assim, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então assim, Sansão, ele começou a puxar as colunas, ele foi recobrando essas forças, e mais uma vez o Espírito do Senhor se apossou dele, né? E ele fala assim, que eu morra com os filisteus. E na força que ele faz, porque o rapaz que trouxe ele de onde ele estava cativo, o colocou próximo à coluna e o amarrou ali na coluna. Então ele faz força, puxa as colunas, e todo o templo cai por terra, matando essas 3.000 pessoas. A Bíblia fala que ele matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida. E Sansão, ele liderou Israel por 20 anos.
foi o que durou o reinado de Sansão. Mais uma vez, o que eu gostaria de dizer para você é que não adianta você ser uma pessoa separada, não adianta você ser uma pessoa que tem um especial do Senhor se você não andar conforme a palavra do Senhor, conforme aquilo que está escrito aqui, ó, nessas sagradas escrituras aqui, ó. Se você não andar e não buscar, não estiver alinhado com o que o Senhor tem para a tua vida, para a minha vida, óbvio que vamos perecer. É óbvio que vamos perecer, porque aí o inimigo vai encontrar uma brecha, um espaço para a destruição. Então, o que fica de mensagem nessa tarde, nesse dia que você está assistindo o vídeo, é melhor, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor, às vezes, você ouvir um não do seu pai, da sua mãe, engolir, do que você lá na frente quebrar a cara e reconhecer que eles estavam certos. Então, que essa palavra venha de encontro ao seu coração e que nós possamos dar continuidade às aulas. Eu peço a você que se empenhe, que assista às aulas, que dê uma lidinha. Vale super a pena, são só 3 capítulos para você meditar e ouvir o que o Senhor tem para falar para o seu coração através dessa palavra. Amém? Eu vou encerrar com uma oração. Peço para você que feche seus olhos onde você está e que isso venha fazer a diferença na tua vida, viu? É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Senhor, por esse vídeo, por quem assistiu, por quem está assistindo. Senhor, opera em nossas vidas e faz o seu querer e sua vontade, Senhor. Precisamos te obedecer mais, precisamos nos reconhecer, Pai, que o Senhor é altíssimo, que o Senhor é soberano e que muitas vezes a nossa vontade pode nos levar a andar em maus lençóis, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, nos capacita, abençoa nossas vidas. Amém. Glórias a Deus, fique com Deus, ó. Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Amém?